A matemática, por ser algo desafiador, acaba sendo prazeroso para aqueles que fazem seu estudo. E apesar de não percebermos, a matemática é o ponto fundamental no mundo em que vivemos. O próprio crescimento da computação, que é algo imprescindível na sociedade em que vivemos hoje, foi inicialmente desenvolvido teoricamente por matemáticos como John von Neumann, Norbert Wiener e Alan Turing. Matemática se tornou uma das principais ferramentas nos dias de hoje para auxiliar o pensamento humano e assim os computadores, já que sem um humano, os computadores nada seriam. Atualmente, o computador vem sendo tratado com uma extrema prioridade, esquecendo-se que a matemática, por sua vez, tem sua mera importância, sendo que a computação tem suas bases nas disciplinas de lógica, como algoritmos, estruturas de dados, matemática discreta, geometria, estatística e etc., sendo estas basicamente fundamentadas na matemática pura. Um profissional que tem um conhecimento nessas disciplinas consegue resolver basicamente todos os problemas que a computação pode apresentar. A informática, como outros, precisa de uma certa lógica e um vocabulário matemático. E, na teoria, os primeiros cientistas da informática eram matemáticos que queriam mecanizar alguns processos de cálculos. E a importância da matemática ajuda muito na parte lógica. Diversos problemas são resolvidos matematicamente e os algoritmos funcionam dessa forma, automatizando operações para facilitar os cálculos. Então, os algoritmos são basicamente criados para resolver problemas e a base para o desenvolvimento dos algoritmos é a matemática, usando a lógica e as operações além da parte do hardware, que foi muito influenciado pela matemática. Um exemplo são as variáveis booleanas, que é uma lógica matemática usando i ou para fazer comparações entre termos, sendo extremamente útil para a elaboração de códigos, como vamos ver a seguir. Agora eu vou mostrar como que a gente desenvolve um código usando a matemática. Esse código que a gente usou para desenvolver, a gente usou basicamente operações matemáticas para descobrir se há mais números pares ou ímpares em 20 números que o usuário digitar. Para a gente pegar essa parte, eu pedi para o usuário digitar 20 números, enquanto o comando que eu usei foi enquanto i, que é a variável de controle, for é igual a 0 e menor que 20, ou seja, ela vai de 0 até a 19, indo de 1 em 1, ou seja, 20 números, pedindo para ele digitar os números. Aí eu separei esse código em duas partes, fazendo ele de uma forma paralela para ele executar duas partes ao mesmo tempo. Então, é o seguinte que eu fiz. Enquanto o i for igual a 0 e o i menor do que 20, ou seja, de 0 a 19, as 20 vezes, a gente vai fazer se o número na posição i, ou seja, na posição 0, 1, 2, 3 ou 4, e daí vai, resto da divisão por 2 for igual a 0, ou seja, se o número for 12, 12 dividido por 2, o resto é 0. Então, o número é par. Então, a variável par vai receber par mais 1, ou seja, tipo como se fosse um contador, para a gente ir recebendo quantos números pares tem. Isso em uma parte do código que vai executar de forma paralela com essa outra parte aqui agora, que é se o número na posição i, que é a posição do número que for passando, resto da divisão por 2 for igual a 1. Por exemplo, 15. O 15 dividido por 2 vai dar 7 e o resto 1. Então, o ímpar vai receber ímpar mais 1, como se fosse um contador do ímpar. E no final, se par for maior que ímpar, vai mostrar que tem mais números pares do que ímpar, e se não, vai mostrar que há mais números ímpares do que pares. Usamos basicamente operações matemáticas para desenvolver esse código, que também há fins matemáticos para o uso dele. Antes de tudo, é preciso relembrar as unidades de medidas para os computadores. Byte é a menor unidade de medida. Um byte equivale a um caractere, que equivale a uma letra ou símbolo. Bit é a menor unidade de referência de armazenamento. São necessários 8 bits para obter um byte. A taxa de transmissão é a unidade de medida para a velocidade da sua conexão, que está na rede mundial de computadores, em kilobytes por segundo. Ao acessar páginas ou enviar e receber e-mails, os dispositivos transferem e recebem uma quantidade de kilobytes por segundo.
Toda vez que você se conecta à internet, é atribuída uma taxa de velocidade de transferência de dados. Cada vez que um usuário acessa páginas da internet, ela transfere uma quantidade de bytes. Os navegadores indicam sempre a taxa de transferência de dados para o seu computador, e para descobrir a taxa de transmissão é necessário um cálculo. Veja no exemplo na imagem a seguir. Devemos pegar a taxa de transferência, que é medida em unidades por segundo, e multiplicar por 8 bits. Agora que sabemos o cálculo, fica mais fácil calcular, inclusive, o tempo que um arquivo leva para baixar de acordo com seu tamanho. O sistema binário é um sistema de numeração posicional, em que todas as quantidades se representam com base em dois números, ou seja, 0 e 1. O sistema binário é a base para a álgebra booleana, que permite fazer operações lógicas e aritméticas, usando apenas dois dígitos, sim ou não, verdadeiro ou falso, tudo ou nada, ligado ou desligado. Toda a eletrônica digital e computacional estão baseadas nesse sistema, que permite representar por circuitos digitais os números, os caracteres, realizar operações lógicas e aritméticas. Os programas de computadores são codificados sob forma binária e armazenados nas mídias. Assim, para as informações armazenadas na memória RAM do computador, o formato será de voltagem mais alta, 1, ou mais baixa, 0. Por fim, a matemática possui diversas utilidades no curso técnico de informática, sendo a base da criação de computadores e algoritmos. As duas disciplinas andam de mão dadas, e ainda iremos aprofundar mais nas duas áreas para descobrir mais funções matemáticas que influenciam no nosso curso no decorrer dos próximos anos.